te convidar agora que abra a palavra de Deus, que tem uma mensagem parecida. É um texto bastante conhecido, um clássico do profeta Isaías. Então você abre em Isaías capítulo 52, Isaías 52, nós leremos somente o verso 7. Tá? É interessante lermos a perícope toda, que vai até o verso 12, porém nós vamos ler o parágrafo que começa no verso 7, lendo o verso 7 para início. Depois a gente menciona o restante da perícope. Assim diz a palavra de Deus: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós, não que a tua palavra não seja clara e podemos, Senhor Deus, usufruir dela. O que pedimos iluminação é que o Senhor abençoe o pregador, abençoe aqueles que ouvem, para que todos tenhamos o entendimento daquilo que tu queres, porque estamos tão envolvidos com nossos projetos pessoais, com nossos interesses pessoais, que tantas vezes deixamos de ouvir a doce voz do Espírito nas Escrituras Sagradas. Então pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia de nós e mova o nosso coração do seu estado, Senhor Deus, errado, do seu estado de teimosia, para que seja um coração doce à voz do Espírito, para que andemos nos teus preceitos e para que vivamos e usufruamos das consoladoras palavras do profeta. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, como é importante que nos momentos difíceis tenhamos boas notícias. Eu nunca esqueço das sábias palavras do meu professor de homilética, professor de pregação, reverendo Otton Guanais Dourado, e ele dizia que não se faz uma pregação somente para sacudir a igreja, para deixar a igreja triste. Toda pregação tem que trazer uma luz no fim do túnel. Por mais dura que ela seja, ela tem que apontar para uma solução. Isso acabou servindo para a minha própria vida pessoal, de não ficar tão detido nos problemas, como já tentar visualizar e pedir que Deus nos ilumine para que a gente encontre uma solução. Porque pessoas que falam só dos problemas, é muito fácil. Fazer uma crítica naquilo que já é criticável é só o comum. Eu já vi muitos pregadores assim, especialmente na mídia. Mas é importante você trazer uma solução, você trazer uma palavra que explique e que nos ilumine. Aqui o texto exatamente aponta para esse tipo de pensamento. O profeta Isaías é um profeta que fala de bastante males, de bastante castigo, de um povo que era infiel a Deus e por isso perdeu o controle da sua terra. O profeta Isaías fala um século antes, avisando ao povo que eles perderiam a terra, o cativeiro babilônico. Depois vem, o cativeiro acontece durante o período de profecias de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel. Então aí o cativeiro acontece. Mas certamente Jeremias leu no profeta Isaías várias coisas. E a segunda parte do livro do profeta Isaías é para consolar a igreja, dizendo que depois dos 70 anos de cativeiro, Deus enviaria um servo dele, e Deus traria libertação. Esse servo, imediatamente pensando, esse ungido de Deus, é o rei Ciro dos persas. Porém, Ciro, aqui em Isaías, também é mais uma figura de Jesus. O que nós vemos de bastante interessante é que mais tarde Ciro vai se ajustar e vai ver que ele realmente é um chamado de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro e reconstruir Jerusalém. Isso tudo acontece durante o período persa e do reinado de Ciro, que você conhece quando nós temos o período persa, o reinado dos medo-persas, é quando você encontra o livro de Esther, por exemplo, e depois Neemias e Esdras, mas já cumprindo o que Isaías previu 2 séculos praticamente antes. Então, o que o profeta Isaías está fazendo quando prevê a vinda de Ciro
na verdade, eles têm os olhos voltados para um Salvador que Deus traria, que Isaías, às vezes, aqui ou ali, ele não percebe a diferença. Como nós também, muitas vezes, não conseguimos discernir o tempo que vivemos, podemos ter um bom olhar, bem crítico ao passado. Depois que as profecias acontecem, que geralmente a gente as entende. E o profeta Isaías também está vendo em Ciro ainda, que nós mesmos não nos apercebamos disso, Ciro como uma figura de Jesus. É exatamente sobre Jesus que esse texto fala. Você vai perceber, quando caminharmos, que é para isso que nós vamos. Mas qual é a boa notícia que ele está dando para o povo? Porque o povo está aqui atemorizado com o cativeiro, com as notícias ruins. Isaías foi testemunha, certamente foi contemporâneo daquele período da tomada em 722, quando caiu Samaria e o reino do norte foi tomado pelos assírios. Isso Isaías observou. Ele foi testemunha dessas coisas. Esse foi o período do qual ele profetizou, ali por volta dos anos 700 antes de Cristo. E aqui, no capítulo 52, no meio de tantas coisas ruins que o povo estava sabendo que ia acontecer, ele vem falando de coisas excelentes. E como é bom ouvir uma boa notícia. E aqui ele está dizendo que o povo vai acabar achando lindo os pés daquele que pisa os montes para poder dizer ao povo coisas boas, boas notícias. É exatamente isso que o texto nos fala. Que formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as coisas boas. Uma tradução mais simples, numa linguagem mais popular, certamente vai dizer que lindos são os pés daquele que anuncia. É a tradução da expressão manavu. Esse mar você conhece é o quê? É aquela expressão que aparece, inclusive, que como maravilhoso é que os irmãos vivam em união, nos Salmos, é a mesma expressão. Manavu quer dizer isso, que lindos. Então é uma expressão muito mais próxima da nossa língua, que está expressando que beleza. Enquanto o homem fala pisando os montes, os olhos das pessoas estão para os pés dele. Porque Isaías vai dizer mais tarde que o Senhor, o próprio Deus, pisou os montes. Ele voltou para Israel. Então, que são sobre os montes. É interessante que montes aqui está no plural. E nós vemos que no final aparece um desses montes, aparece citados, sobre pisar desse monte, aparece citado pelo profeta Isaías, que é o Monte Sião. Porque o profeta diz a Sião, então é o Monte Sião que ele está, é um dos que ele diz. E aí você pode ver uma descrição disso no Salmo 125, porque no Salmo 125 é dito que o Monte Sião, os que conhecem Jerusalém, sabem que é um morrinho, é um morro muito pequeno. Mas mesmo sendo pequeno, ele está num lugar tão estratégico, porque em volta deles estão vários montes. É bastante interessante isso. Ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que é pequenininho. Porém, em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Que beleza, que lindo que é, que confortador que é. Podemos ler o Salmo 125 e entender que nós somos a Sião dos dias de hoje, que somos o povo da aliança. Mas é nessa perspectiva que ele está dizendo, então, o pé sobre os montes. E depois ele vai dizer, para Sião, o teu Deus reina. Então essa é a grande notícia. Mas há algumas coisas que ele fala que são interessantes. Não o profeta Isaías, mas aquele que pôs os pés sobre os montes. O que vai ser descrito são exatamente os benefícios, as belas coisas que ele está dizendo. O conteúdo é um comentário de Isaías sobre aquilo que aquele que pisa os montes está falando. E isso é muito interessante porque ele fala de paz, ele fala de coisas boas e fala de salvação. Então, nosso pensamento vai caminhar nisso e depois nós vamos ver que a grande mensagem, a belíssima notícia é que o Senhor reina. Deus tem o controle do mundo nas suas mãos, tem o controle dos reis e nem o rei fará aquilo que o Senhor não disser. O próprio rei Ciro, mesmo sendo pagão, se colocou a serviço de Deus. Nós temos
por exemplo, com testemunhos de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós temos também de Daniel, que Nabucodonosor acaba proferindo louvores ao Deus de Israel, ele que muitas vezes quis se interpor como Deus para o povo, e ser adorado, e fazendo uma estátua de si mesmo, para que haja adoração. E agora, Nabucodonosor, depois de ver o poder milagroso de Deus de salvar aqueles homens, realmente não há Deus a não ser o Deus de Daniel. É a palavra que ele diz lá. Então, mesmo que ele não perseverasse depois nesse pensamento, como é bom saber que Deus tem tudo sob controle. Pode ser que estejamos vivendo, alguns estão falando sobre isso, uma conspiração. Mas o povo de Deus não tem o que temer. Porque a grande notícia é que o Senhor reina. Essa é a grande notícia. Mas ele diz aqui que faz ouvir a paz. Então, é como se o próprio silêncio fizesse barulho. Porque a ausência de guerras é como música. Como é bom não vivermos simplesmente com a ausência de guerras e vivendo sem, podendo criar nossos filhos e a nossa família em segurança, podendo plantar, que era uma coisa que muitas vezes esse povo não tinha. Haviam povos como os filisteus, como os próprios ninivitas da Síria faziam, em vez de trabalhar e plantar e cultivar uvas e produzir, o que aquele povo fazia era treinar para a guerra e depois iam saquear os países vizinhos. E os países vizinhos, para não serem mortos, ainda tinham que pagar impostos a eles, pagar tributos. Era terrível a opressão que os povos viviam. E agora a boa notícia é que quem reina agora é o Senhor, é o nosso Deus. Essa é a boa notícia que ele traz. Aquele que está pisando os montes, que nós vamos ver aqui que se trata de Jesus. Então, é verdade que para o hebreu, a palavra shalom, que até é um cumprimento hoje, o shalom é o oi deles e é também o tchau, né? Que o brasileiro usa. Porque na Itália o tchau, o nosso tchau vem da Itália. E na Itália tchau também é o cumprimento de chegada. Você chega a falar tchau para a pessoa e quando você vai embora fala tchau. O brasileiro adaptou e usa o tchau só para despedir. São nuances de cada país. Só que o hebreu deseja paz para você quando ele chega e deseja paz quando ele vai embora. E nós traduzimos shalom por paz, é uma tradução simplista. Porque para o hebreu ele tem um campo semântico muito maior. É, por exemplo, uma despensa cheia. É você não estar preocupado com o que você vai comer amanhã, você ter frutas no seu quintal, você ter animais sob sua guarda. O shalom é isso. É uma ideia de prosperidade. Então, quando ele diz aqui que aquele que sobe os montes faz com que a paz seja ouvida. E não se esqueçam que Jesus, no Sermão da Montanha, diz a frase: felizes são não aqueles que promovem intriga, aqueles que promovem conflito, aqueles que tomam o que é do outro. Ele diz: felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando você vir alguém insuflando para criar um problema, um conflito, uma guerra de classes, isso não pode estar vindo do Senhor. De jeito nenhum. Porque Jesus valoriza aquele que promove a paz. Então ele diz: felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E então exatamente Jesus faz ouvir a paz. Ele está ensinando aos homens que devemos buscar viver em concordância, porque é delicioso um período quando vivemos a paz. Eu me lembro de um hino que eu aprendi na infância, que fala, agora não me lembro qual deles que é, se não me engano é o hino a Pátria Amada. Se não me engano, a letra do hino diz assim: a paz queremos com fervor e a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor ou com valor. Na verdade, é o povo disposto a defender a nossa nação, a nossa população ser defendida, porém, acompanhado isso de uma luta para que nunca tenhamos conflito. Só que eles são inevitáveis, e se vierem, mesmo estaremos lutando, os pacificadores estarão rompendo com o desejo pessoal,
pela paz. Mas o interessante é que esse que põe o pé sobre os montes diz que você não precisa lutar. Essa luta é dele. E ele está dizendo que ele faz com que a paz seja ouvida. Isaías, ouvindo enquanto ele fala, está descrevendo a beleza do seu discurso. Então é isso que Isaías está dizendo. Ele diz que ele faz ouvir a paz. Eu queria te lembrar que o Sinédrio mandou guardas prenderem Jesus. E o problema dos guardas do Sinédrio não é que eles eram incompetentes. O problema deles foi que eles caíram na bobagem de ouvir, deixar Jesus falar. Eles não chegaram prendendo, estavam estudando a situação, só que ouviram o discurso de Jesus. E daí a pouco, os líderes do Senado lá, do Sinédrio, os principais que deram ordens a ele, falou assim: cadê o homem? Vocês não prenderam? E os soldados disseram: nós não pudemos prendê-lo, porque ninguém fala como ele. Então, é que é interessante que aqueles que ouviam Jesus se maravilhavam. É o que Isaías está dizendo aqui. Ele está dizendo que esse homem, quando abre a boca, ele faz com que a paz seja ouvida. O seguinte, anuncia coisas boas. Então, dentro do discurso dele, o povo não somente é consolado com algum tipo de motivação, como os faladores de hoje, os pregadores de hoje fazem, que tentam motivar psicologicamente as pessoas. Não, ele anuncia coisas boas. Ele está dizendo que coisas boas estão por vir. Ele está se comprometendo com aquilo que ele diz. Não é meramente uma animação que vem de uma mentira, mas que vem de uma verdade. Eu farei. Então ele anuncia coisas boas. E o terceiro benefício, ele faz ouvir a salvação. E aqui é bastante interessante isso, que ele faz ouvir a salvação. Ele está falando que vai haver salvação. Como é que alguém pode falar sobre salvação quando o mundo está debaixo do jugo da opressão? Quando as pessoas estão profundamente oprimidas e são manipuladas. Então nenhum brasileiro hoje tem segurança de que todas essas medidas que nós estamos tomando para prevenir, se são realmente eficientes ou se são parte de um conluio, que são parte de nos manipular para levar a uma situação política. Nenhum brasileiro tem segurança, porque nenhum de nós é médico. Aqueles que são médicos, os próprios médicos estão discordando a dois pontos de vista. Então nós vemos isso. Jesus está dizendo que vai haver salvação. Entre as coisas boas que ele diz, haverá salvação, porque o teu Deus reina. Como com Deus reinando, nós podemos ouvir a paz, nós podemos pensar nas coisas boas que virão, mas mais do que isso, podemos ouvir a salvação. Seremos salvos desse período de tribulação e de angústia. Aí o que é importante entendermos aqui é que é exatamente isso, que estamos ouvindo a salvação. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu jamais cometeria esse erro de fazer esse anacronismo semântico. Mas eu não faria isso se em seguida do capítulo 52 não viesse o 53. O final do 52 e o 53 é conhecido como a manifestação, isso é interessante, a manifestação e a descrição do servo sofredor. É assim que o hebreu conhecia, o trecho do servo sofredor. E o servo sofredor é uma descrição de Jesus. Aquele que é moído pelas nossas transgressões. Aquele que nós reputávamos como alguém sem valor e oprimido de Deus, ferido de Deus, inimigo de Deus, é assim que pensava, Deus está acabando com ele porque ele não era uma boa pessoa. Era isso que alguns pensavam quando Jesus estava sendo crucificado. Lembrem-se que os fariseus diziam: se ele é filho de Deus, que Deus venha livrá-lo. Os próprios ladrões da cruz zombavam de Jesus dizendo: se tu és o Messias, desce da cruz e leva-nos junto contigo. Então até aqueles que estavam sofrendo crucificados, porque a dor da crucificação é terrível, observa que eles mesmos estavam zombando de Jesus. E então, debaixo dessa zombaria, ele não abriu a sua boca, como diz Isaías 53, que foi o trecho que lemos na nossa devocional. Então essa descrição de Jesus como alguém que apanhou tanto que está desfigurado, e Isaías consegue ver isso. Um pouco antes, Isaías fala que os pés dele são lindos.
porque são os pés daquele que anuncia as boas novas. Então saiba disso, meu amado, que Isaías 53 me dá permissão, de certa forma, de dizer isso para você. Sabe qual a palavra que está aqui, que faz ouvir a salvação? É a palavra hebraica Yeshua, que significa salvação. E que aqui está apontando para Jesus. Yeshua é o nome de Jesus, mas significa salvação. Então, por isso que Isaías diz mais tarde, é interpretado por Mateus, dizendo o seguinte, Mateus interpreta o trecho de Isaías dizendo, e ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo. Daí o nome Jesus, ele é salvação, porque salvará o seu povo. E aqui está anunciando que ele pôs os pés sobre os montes, está anunciando a salvação. Que primeiro começa com João Batista, a voz do que clama no deserto, chama o povo ao arrependimento, e depois João Batista aponta para Jesus dizendo, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os pés de Jesus colocados sobre os montes são lindos, anuncia a salvação. E o que ele diz a Sião é altamente consolador, confortador, traz segurança aos nossos corações. Ele está dizendo para o povo da aliança o seguinte, Sião é o nome do monte, e a tradução de Sião é seco, né? Har Sion significa monte seco. É isso, e ele diz, e esse povo que está aí na sequidão é o povo da aliança. E diz, o teu Deus, ele reina. Os deuses pagãos não poderão fazer nada. Os demônios não podem fazer nada conosco. O que acontece é que Deus tem o controle de tudo. É interessante que Jesus disse uma coisa que parece que estamos lembrando desse texto. Ele dizendo coisas boas, Jesus está estimulando as pessoas que vendam suas propriedades e deem esmolas aos pobres. Jesus é que começou com essa história, viu? Não foi Karl Marx. Karl Marx aprendeu de Jesus a sonhar com uma época em que as pessoas fossem tratadas como iguais. Mas ele só sonhava, ele não realizou muita coisa. O que acontece é o seguinte, Jesus muito antes falou sobre isso, dizendo com essas palavras, não temais, ó pequenino rebanho, porque Deus sentiu prazer em dar a vocês o seu reino. Então o teu Deus reina, e reinando ele diz, vinde porque eu vou dar o reino para vocês. Então Deus se agradou em dar-vos o seu reino, são palavras do herdeiro de Deus, Jesus, aquele que está agora à direita do Pai, nos disse isso enquanto estava aqui. Não temais, ó pequenino rebanho, que Deus sentiu prazer, Deus se agradou em te dar, em vos dar o seu reino. E em seguida ele diz, por isso vendei as vossas propriedades e dai esmolas aos pobres. São palavras de Jesus para nos fazer ver que nós não precisamos de muita coisa que achávamos que precisávamos. E muita gente que está me ouvindo agora talvez tenha dúvidas sobre o que vai comer, o que vai vestir, já que o dinheiro está acabando, já que as portas estão fechadas. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Quem vai te sustentar é o Senhor. Quando o povo não tinha o que comer no deserto, desceu maná do céu. Confie naquele que cuida de você. Até agora você achava que era o seu trabalho que sustentava. Foi preciso vir a Covid para dizer, confie no Senhor. E Ele não vai falhar. Então, conforme as boas notícias é essa, que o teu Deus reina. Num momento em que parece que está tudo desgovernado, porque tudo caminha para termos um governo central, está se cumprindo exatamente a vontade de Deus. Aqueles que estão vendo como um momento propício para o anticristo dominar a terra, fiquem tranquilos que isso é um sinal que diz o apóstolo Paulo, que diz, ele não virá sem que primeiro a igreja, haja apostasia da igreja, alguns se desviem, e que o anticristo se manifeste. Então devemos nos alegrar, se for isso mesmo, que for a oportunidade, que todo, por trás dessa mentira, desse prodígio da mentira, o mundo vai ser dominado por um único governo, é um sinal que nós estávamos esperando e que a vinda de Jesus está bem próxima. Então nós podemos nos agradar. Eu quero encerrar só lembrando a você que essas notícias que Isaías deu, aconteceu uma coisa extraordinária. O povo de Israel começou a falar isso.
espalhar para as pessoas que viria um rei de Judá que estabeleceria a paz do mundo, que ele controlaria e os homens, só os justos, seriam felizes, aqueles honestos, que esses opressores, as nações opressoras, seriam todas extirpadas da terra, porque o Senhor iria reinar. Mas é interessante que o povo hebreu espalhou isso durante aqueles 400 anos de silêncio. Os profetas se calaram, Deus não falou mais para os profetas, Deus passou a falar para o profeta quando voltou a falar, por João Batista, mas houve por volta de 400 anos de silêncio, de Malaquias a Mateus. Há um interlúdio, há uma pausa de 400 anos, que a gente conhece como período interbíblico. Então saiba que durante esse tempo, Israel criou as sinagogas e espalhou pelo mundo. E em todo lugar se sabia que o hebreu estava esperando a vinda de um rei. É uma pena que boa parte dos judeus da época se opôs a Jesus, se opôs aos apóstolos e à igreja, e observou na terra que o cristianismo se tornou a maior religião do mundo. A palavra de Jesus é tão poderosa que a maior parte do mundo, a maior religião do mundo, são dos adoradores e seguidores de Jesus, os cristãos. Então é interessante, continuam sendo perseguidos. Tanto judeus quanto cristãos são perseguidos porque são o povo da palavra. Eu quero que você observe o seguinte: naquela época houve essa expansão, agora nós tivemos um silêncio. Deus se cala a partir de Apocalipse, e nós temos que foi terminado por volta do ano 100, e nós temos do ano 100 até hoje, 2020, nós temos um silêncio de Deus, no qual ele fala pelas Escrituras. Então foi esse o tempo que a igreja foi chamada para proclamar. Uma igreja com defeitos, como Israel também tinha defeitos, uma igreja formada por muita gente egoísta, por gente mentirosa muitas vezes, por gente vaidosa, mas essa é a igreja que Deus usou. E ele tem a alegria de dizer, porque se a igreja pode inclusive manifestar esses defeitos na igreja local, lembre-se, o Senhor é perfeito. O Jesus que nós pregamos é perfeito. Nenhum de nós tem autorização para ensinar os males para as pessoas. O ensino da igreja é um ensino bíblico. Como foi no período interbíblico para os judeus, está sendo para nós agora durante o período do nosso cativeiro, mas que está acabando. Então, abra o seu coração e se alegre. Divulgue para as pessoas, fale do Evangelho de Jesus. Porque é a única esperança para o mundo. É crendo nesse Evangelho que os homens são transformados, que eu fui transformado e que os outros também têm sido. E aí nós transformamos a sociedade. Eu sou do tempo em que eu entrava na igreja com uma Bíblia nas mãos e todo mundo olhava feio para mim, porque evangélico aqui era minoria. E uma minoria pressionada para deixar. Quantas vezes eu ouvi isso? Numa sala de aula, em vários lugares, escutando blasfêmias contra Deus, contra os evangélicos, e eu entrava no ônibus e me sentia a pior pessoa do mundo, porque todo mundo me olhava como um malfeitor. A maioria na minha cidade era de católicos. E hoje não, os evangélicos, tem gente procurando os evangélicos, porque eles são uma das forças da nossa nação. Então veja que o Senhor reina. Aqueles que seguem as Escrituras de Deus podem falar dela abertamente. Agora eu posso fazer isso sem opressão, mas houve um tempo que eu era bastante discriminado. Então eu gostaria que você pensasse nessas coisas, nessa grande notícia de que Deus reina e que o discurso de Jesus é lindo os pés daquele que anuncia coisas boas. E vamos então nos alegrar. Paulo volta a citar esse texto, falando exatamente do interesse que ele tinha de ir lá pregar em Tarsis. E aí ele está perguntando para os romanos, como irão se não houver quem os envie? E ele diz, como está escrito, conformosos, está lá em Romanos, versículo 15 do capítulo 10, Paulo diz essas coisas. Conformosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia a boa nova, se referindo agora à missão da igreja. Nós somos os pés de Jesus, nós somos a boca de Jesus para o mundo, nós somos o corpo de Cristo, a mente é dele,
Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Vamos andar pela terra e fazer com que pessoas sejam salvas, que todas as tribulações que impuserem sobre nós servirão para nos ajudar na pregação do Evangelho. Se perseguirem a igreja de Deus, isso vai servir para crescimento dela. Que Deus te abençoe e que você possa usufruir de todas essas coisas. Tá? Eu vou orar e impetrar a bênção, mas antes eu queria lembrar você que quinta-feira nós temos nosso estudo bíblico. Então, às 19 horas, estaremos entrando aqui no canal ao vivo para que você também participe do culto ao vivo, tá? Que é muito bom para nós estarmos reunidos, é a nossa forma de compensar não poder estar juntos, porque o meu grupo que vinha aqui quinta-feira era maravilhoso, era o verdadeiro banquete que a gente tinha, participação e tudo, que não podemos mais. Não escutar os comentários do Pascoal, do professor Roberto, que sempre muito bons comentários, com pessoas com quem eu tenho aprendido muito. Mas eu quero te dizer que isso não nos parou. A igreja continua viva, continua forte e continua lutadora. No labor sem cessar a seguir a Jesus com amor e com fé, até que volte o bom Senhor. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, te agradecemos por tua igreja, por aqueles que estão espalhados e pedimos que a sua bênção, a bênção do Senhor, entre nessas casas. Enche os corações de alegria e de esperança com essas boas, belas, belíssimas palavras de Jesus e que temos também Isaías descrevendo o seu discurso, porque ninguém fala como ele. Essa palavra tem transformado nossas vidas, tem libertado aqueles que se acham nos grilhões dos vícios e tem libertado, Senhor Deus, os que estão escravos. Obrigado porque, mesmo nós sendo tão pequenos e tão cheios de defeitos, o Senhor nos tem usado como parte da tua obra, da redenção do mundo. Temos sido os agentes dessa redenção. Então, que nenhum irmão esmoreça, que ninguém fique olhando para suas imperfeições e olhando para suas limitações, mas que com muita ousadia possam proclamar o teu Evangelho e falar que Jesus é o Senhor reinando. O Senhor é rei hoje e nós cremos nisso. Não há quem possa resistir quando o Senhor é o nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, diz o cântico, e essa é a realidade da nossa vida. Obrigado por essa bênção, por sabermos que o Senhor reina e que, portanto, somos mais do que vencedores. Tudo isso te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém. Fiquem